Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus e Pai, o amor, o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, habite em nós de maneira a nos fazer crescer neste conhecimento e nesta graça maravilhosa. Ontem nós começamos a nossa lição bíblica semanal, começando pelo verso síntese, que nos dá uma promessa maravilhosa. Um dia nós teremos os nossos olhos voltados unicamente para Deus e não mais para o mundo. Vimos também na primeira pergunta que o Senhor deixa bem claro quando fala aos moabitas que agora estavam oferecendo sacrifícios, carneirinhos para o povo de Judá, e parecendo mais assim uma bajulação ou uma falsa humildade, querendo enganar o povo de Judá, pedindo ajuda, porque estavam desolados, aceitando até o descendente de Davi como rei para reinar sobre eles, mas era algo assim muito estranho, que o texto em si não demonstra claramente o interesse deles, Esse texto isolado de Isaías 16, 1 a 5, O que nos parece aqui é que eles só buscaram Israel e Judá, quem eles odiavam, no momento quando estavam sendo trucidados, eliminados, fugindo sem nada, haviam perdido tudo, fugindo das suas cidades. E vimos também, na segunda pergunta de ontem, quando o povo de Israel respondeu aos moabitas, dizendo que eles eram orgulhosos, que eles eram vaidosos, eram cheios de si, egocêntricos, eram arrogantes e convencidos. Assim, eles eram um povo difícil de se humilhar. Então, parecia que a fala anterior dele não convenceria o povo de Judá. E o povo de Judá aqui não era o povo de Judá, era o remanescente fiel, um povo que tinha discernimento espiritual, que Deus havia resgatado do cativeiro babilônico, E o povo de Judá conclui dizendo que eles não tinham motivo nenhum para se orgulhar, porque agora estava sem nada, sem identidade, sem uma terra, fugindo, atravessando o rio para outra região, haviam perdido tudo, O que eles estavam agora era dor, sofrimento, grito, clamor, Completamente abandonados e desolados. E hoje, na terceira pergunta, nos traz aqui o seguinte questionamento: o que acontecerá com os moabitas e por que acontecerá isso com eles? Isaías 16, 7 e 8 diz assim: por isso os moabitas vão chorar. Por isso o quê? Por causa do que foi dito no verso anterior, que eles eram orgulhosos, vaidosos, egocêntricos, arrogantes, convencidos, Era um povo que não tinha humildade para reconhecer o poder de Deus e a sua dependência de Deus. Era um povo, que agora, porque estava sofrendo, não era um arrependimento verdadeiro. Era uma fala de tristeza, mas segundo a sua condição de vulnerabilidade. Não porque realmente o seu caráter era assim. Vejam bem, aí eles estavam agora chorando por causa disso. O texto diz: todos eles vão gritar de tristeza quando lembrarem dos bolos de passas que costumavam oferecer aos ídolos na cidade de Quieres. Agora estão abandonadas a cidade de Quieres, As plantações de uvas de Resbom e de Sibma estavam também abandonadas, claro. Aquelas plantações cujo vinho deixava bêbados os chefes de muitas nações. Elas, as plantações de uva, se estendiam até a cidade de Jazé, iam para o leste até o deserto e para o oeste até o outro lado do Mar Morto. Ou seja, bem próximo ali já a Jerusalém e a Israel. Veja bem, meus amados, aqui
diante dessa farsa que os moabitas, que aqui não só se refere aos moabitas literais, mas os moabitas aqui, eles representam também para o futuro e agora para o tempo do fim, um povo que não escuta a palavra de Deus, que apesar de ouvir, é um povo orgulhoso, que não tem tempo para se converter, vive na impiedade, né? vive sem dar nenhuma importância para Deus, vive na idolatria, como diz aqui que eles ofereciam bolos de passas, né? Ou seja, bolos doces, né? Pães doces, bolos com passas, né? Naquela época. Ofereciam para os seus ídolos, para os seus deuses. Geralmente esses ídolos aqui de antigamente eram poste-ídolos, eram totens, eram imagens de coisas, né? De tudo que havia no céu, na terra, no mar. Eles poderiam, por exemplo, a imagem de uma águia, a imagem de um touro. São muitas imagens, a imagem do sol, da lua. Então, eram esse tipo de divindades que ele ofereciam essas coisas, né? E hoje, na modernidade, existem outros ídolos, mas com o mesmo peso, com o mesmo pecado de idolatria. Hoje se idolatra muitas coisas, né? Pessoas famosas, pode ser um artista de cinema, de TV, pode ser uma pessoa famosa das redes sociais, pode ser, além disso tudo, né? Pode ser até a si mesmo, buscando fama, né? Pode ser algo, né? Algo que você se apegou àquilo como um pensamento, né? Então, a idolatria, ela tem muitas facetas. E hoje, o pecado é igual ou pior do que o que se fazia lá pelos moabitas aqui. Por isso que os moabitas, nesse texto aqui, o texto não está isolado somente à etnia dos moabitas. Os moabitas que representam muitas outras pessoas do mundo até os dias de hoje, que estão presos à idolatria. Estão sendo convidados a vir a palavra de Deus e adorar o único Deus, mas eles continuam ainda, né, buscando esse erro, né? E ele conclui aqui dizendo que agora as cidades agora de Moab estavam abandonadas. E ele faz algo muito importante aqui, diz que as suas plantações de uvas. Veja que o texto aqui não está falando especificamente de plantação de uva, ele está usando aqui esse contexto, que provavelmente Moab, naquela época, produzia um vinho de alta qualidade, e como eles não produziam em escala industrial como se faz hoje, na modernidade, né? Com sistema de logística fantástico, é diferente antigamente, jamais ele poderia atender aqui os chefes de muitas nações aqui, bêbados. Ele não mandava esse vinho para o mundo inteiro, não tinha como naquela época ele fazer esse tipo de exportação. Não havia isso, essa condição. Veja que aqui é uma linguagem também tipológica. Então, quando o vinho dele era famoso, poderia estar no palácio de algum rei da Síria, chegar até, por exemplo, ao faraó lá do Egito, e o rei de Babilônia ter bebido desse vinho? Com certeza. Então, mas a linguagem aqui é outra. A linguagem mais importante nesse texto aqui é outra. O vinho, ele tem uma tipologia, quando sagrada, de algo inspirado por Deus, como um conhecimento da palavra de Deus, assim, num nível sobrenatural, num nível de dons, onde a pessoa passa a ter um conhecimento profundo, e isso lhe traz poder, lhe traz refrigério, lhe traz fé, lhe traz realmente certeza da salvação. O vinho tem isso. Mas o vinho, do outro lado, nesse caso aqui, ele se torna um tipo de falsas doutrinas, de um engano que cega, que deixa a pessoa inebriada, bêbada, né? Convencida de que adorando aquele ídolo que ela adora, oferecendo bolo com passas, né? Esse nível de cegueira. Então o vinho aqui tem esse contexto, até porque aqui ele está dizendo que essa plantação de vinho, ela se estendia de Jazé em direção ao leste até o deserto. Jamais, olha, isso aqui são quilômetros e quilômetros quadrados. Não tem nenhuma vinha no mundo desse tamanho, que é uma linguagem tipológica, né? E essa vinha ia em direção ao oeste,
até o Mar Morto. Não tem no mundo quem plante uma vinha desse tamanho, nem na época de hoje, com toda a tecnologia, com todas as tecnologias disponíveis e tal. Aqui é uma figura de linguagem. Essa maneira que eles adoravam aqui, esse vinho inebriante de adoração a ídolos, é que com isso eles contaminavam o mundo todo. É por isso que os moabitas aqui não fala apenas dos moabitas. Os moabitas aqui é um tipo das pessoas pecadoras que escolhem, por livre iniciativa, vontade própria, de seguir a idolatria. Continuando, meus amados, vamos aqui para a quarta pergunta, que diz assim: qual sentimento o profeta Isaías demonstra por Moabe? Por que o profeta tem esse sentimento? E aqui eu faria uma terceira pergunta que não cabe aqui nessa imagem, né? Estamos falando do profeta Isaías ou do próprio Deus, né? Por que essa pergunta ela é importante do jeito que ela está aqui? Porque tem muita gente presa à letra morta e acha que quem está chorando aqui é Isaías. Vamos ver se é Isaías? Vamos lá. O texto diz aqui em Isaías 16, 9 a 11. Por isso eu choro pela cidade de Jazé e também pelas parreiras, as plantações de uvas, de Sibma. Com as minhas lágrimas rego as cidades de Hesbom e de Elial. Veja que Isaías não tinha como regar aquelas cidades com as suas lágrimas. Aqui está falando de Deus. Quem está chorando aqui é Deus. Essas lágrimas muitas vezes são tipificadas pelas chuvas que caem do céu e irrigam toda a terra. É Deus é uma tipologia de Deus aqui, né? A lágrima em forma de chuva que rega a terra, que irriga a terra, né? Veja que não é Isaías. Isaías não tem essa capacidade de chorar e as suas lágrimas irrigar a terra. Não é isso? Nem numa linguagem poética, tipológica, cabe um negócio desse. Isaías, outra coisa, como um bom judeu, ele nunca visitaria todas essas cidades, não era bem visto, ele morreria se ele fosse no meio dos moabitas. Então, Isaías não conhecia esse povo. Não tinha esse livre acesso, esse trânsito, não. Aqui é o próprio Deus falando pela pena inspirada aqui de Isaías. Com as minhas lágrimas rego as cidades de Hesbom e de Elial, pois não se ouvem mais os gritos de alegria, quando eles pegavam aqueles vinhos, aquelas festas, né? Para preparar, para se embriagar e para oferecer comida a deuses, né? A alegria dos que ali faziam as suas colheitas. Não tem mais colheitas, eles perderam a terra, estão sendo perseguidos, estão fugindo da morte, né? Desapareceram, diz Isaías, desapareceram das terras boas toda a alegria e felicidade. E da terra não desaparece a alegria e felicidade, da terra desaparece o fruto, da terra desaparece os campos, os rebanhos, né? Terra produz isso, né? Não há mais canções alegres nas plantações de uvas. Não tem mais, ou seja, não existe mais aquela adoração aos ídolos, a quem eles adoravam, e confiavam que aqueles ídolos iriam lhes trazer prosperidade, saúde e livrar eles das mãos dos inimigos. Mas agora os inimigos venceram eles e os deuses deles falharam contra eles. Então não há mais alegria nas plantações, não há mais alegria nas doutrinas que eles ensinavam, que os seus deuses eram maior do que tudo. Olha o entendimento correto aqui na linguagem espiritual. Ele diz, ninguém pisa as uvas para fazer vinho, ninguém mais está pisando aquelas uvas para fazer vinho, que era uma festa, né? Deus acabou com os gritos de alegria lá. Veja que quem acabou lá com os gritos de alegria não foram os vizinhos, não foram os exércitos vizinhos que estavam tomando Moabe como cativos. Não, é o juízo de Deus, Isaías está dizendo aqui. O próprio Deus está falando por Isaías. Ele diz, como as cordas de uma lira, de uma harpa, né? O meu coração treme de tristeza pelo povo de Moabe e pelos moradores de Kir-Eres. Né? Essa cidade que é citada aqui algumas vezes aqui no livro de Isaías. Então, vejam bem que no texto anterior, o Senhor deixa bem claro, citando a cidade de Kir-Eres e a cidade de Sibma, a cidade de Hesbom e Elial. Essas cidades eram muito alegres, elas haviam muita adoração pagã, a pessoa subia nos montes, né?
nesses montes para adorar falsas divindades, muitas vezes dizendo que essas divindades eram maiores do que o Deus de Israel, e eles queriam atacar o Jerusalém e os judeus, porque o Deus deles era superior ao Deus dos judeus. Muitas vezes eles disseram isso. E agora está sendo passado aqui, através do profeta Isaías, para eles, né, a sua verdadeira situação. Chegou o juízo. E aí eles percebem que os seus deuses, a quem eles eram fiéis, a quem eles eram devotos, nada podiam fazer, não tinha força nenhuma. A idolatria, ela não era capaz de ajudá-los em nada. Os seus ensinamentos, suas doutrinas, falando sobre esses deuses que eram exaltados nessas doutrinas, eram tão equivocados, eram mentiras e enganos, que agora se transforma em vinho que embriaga. E eles não conseguem enxergar a realidade. Como um bêbado, uma mente inebriada que não consegue enxergar as coisas. Todo bêbado, a pessoa como está bêbado, ela não consegue raciocinar de maneira clara, não consegue entender as coisas de maneira clara, faz bobagem, né? Diz bobagens, porque está embriagado. Então, esse vinho é a tipologia de falsas doutrinas da idolatria, que eles ensinavam sobre os seus deuses, e agora não tem mais uva, não tem mais alegria, não tem mais dança, não tem mais nada disso. Não faz sentido, porque eles haviam escolhido errado, mesmo sendo advertido. O próprio Isaías está escrevendo para eles agora, né? E eu tenho certeza que, assim como Isaías escreveu para o povo da Filisteia, né, os filisteus, ele escreveu dizendo que os filhos dos primogênitos dele, os pobres, os humildes que se arrependessem e convertessem, teria acesso ao Monte Sião, à congregação de Deus. Eu não tenho dúvida que os moabitas, que em tempo reconhecer o seu erro, se arrepender, converter e se voltar para o Deus verdadeiro e seguir as suas orientações, também seriam perdoados e teriam uma nova chance, uma nova vida, né? Com certeza. Quando a Bíblia está falando aqui de um juízo contra um povo rebelde e idólatra, a Bíblia não está mostrando aqui que Deus é um Deus odioso, um Deus que odeia, um Deus vingativo, um Deus que, como homem irracional, depois que ele diz lá, mesmo o outro se arrependendo em tempo, ele não quer saber daquilo, ele já decidiu que vai queimar e vai queimar mesmo. Não é assim, não. Então, quando Deus ele aplica um juízo irrevogável, é porque antes ele já deu inúmeras chances. A sua graça inundou aquele povo para que aquele povo voltasse atrás. Mas o seu coração um coração, como diz o texto anterior, prepotente, orgulhoso, vaidoso, né? Muitas vezes aquele espírito, né, obstinado, né, que não muda, obstinado pelo erro. Por isso que o Senhor envia esse tipo de juízo a povos como Moabe.